Vamos continuar louvando ao Senhor, salmodiando com o Salmo 119, do versículo 57 ao 64. E depois dessa leitura, vamos invocar o nome do Senhor acerca de tudo aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém? Então leiamos juntos, Salmo 119, do 57 ao 64. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho, em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Aleluia. Glória a Deus. No versículo que nós vamos meditar nessa manhã, no Salmo 119, esse versículo chama a palavra de Deus de, repita, lei. Então diga, a palavra de Deus é a lei de Deus. Outra frase, repita, a palavra de Deus é a lei do reino de Deus. Aleluia. Vamos nos lembrar de uma coisa que é uma das consequências do pecado em nossas almas. Uma das consequências dos efeitos do pecado na alma humana, na alma de todos os seres humanos, é não gostar que ninguém mande fazer nada. Não gostamos de receber ordens. A alma humana não gosta de receber ordens de ninguém e nem de Deus. Por quê? Porque na concepção do pecado, quando o pecado veio para a alma humana, ele fez o seguinte: ele tornou a alma humana numa alma que ela é quem quer mandar, e por isso não aceita que ninguém mande nela. É a alma que quer mandar. E todo aquele que obedecer à sua alma está condenado. Porque a sua alma não te leva para Deus. O efeito do pecado na alma é não levar a alma para Deus. Pelo contrário, afastar a alma de Deus. É por isso que nós resistimos às leis. É por isso que os homens resistem a obedecer leis. Porque eles já resistiam desde criança. Os pais que têm filhos pequenos sabem disso, que eles já desde criança resistem a obedecer. E às vezes só obedece debaixo ou de ameaça ou de propina. Olha, se você não obedecer, você vai apanhar, ameaça. Se você obedecer, eu vou te dar isso ou aquilo. Você vai ganhar isso ou aquilo no Natal. Então a alma, debaixo de pressão, seja uma pressão negativa, você vai apanhar se não fizer. Ou uma pressão, entre aspas, positiva, porque vai ganhar alguma coisa, vai levar alguma vantagem obedecendo. Aí ela obedece naquele momento para poder ganhar, não porque está querendo obedecer, mas porque quer ganhar
aquilo que ela vai ganhar se obedecer. É a propina. Por isso toda alma é corrupta. Não adianta nada, irmãos, dizer, fulano de tal é um corrupto, porque a sua alma é corrupta, você é corrupto, e a única libertação da corrupção humana é a santificação em Jesus. E a santificação em Jesus significa sujeitar a sua alma à lei de Deus. Sujeitar sua alma às ordens de Deus, sujeitar a sua alma à palavra de Deus. Foi o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 10, de 4 a 6. Levando cada pensamento da nossa mente cativo, escravo, cativo, prisioneiro, à obediência de Cristo. A obediência de Cristo, Cristo é a palavra, a obediência da palavra. A lei funciona de duas formas, tá? A lei, ninguém vai mudá-la. A lei é imutável. A lei do Senhor é eterna. A lei dura para sempre. Não adianta querer mudar isso ou aquilo, porque a lei não muda. A lei é a mesma, tá? As pessoas é que são diferentes. Tem pessoas que, ao se sujeitarem à lei, elas são colocadas sobre a lei, para edificar as suas vidas sobre a palavra. E aquelas pessoas que pensam que não tem que obedecer à lei, só obedecer a si mesmas, elas são colocadas debaixo da palavra. E a palavra pesa sobre elas a sua justa condenação. E tem alguém fora de uma dessas duas situações? Não. Ninguém escapa da lei, ninguém escapa da palavra de Deus. Quem pensa que é livre para desobedecer, é escravo do pecado e a lei vai pesar sobre ele justa condenação. Quem entende isso e se submete é colocado sobre a palavra e edificado sobre a rocha em Cristo Jesus. E nesse processo de santificação, a sua alma, que a Bíblia chama de carne, é crucificada para não fazer mais a vontade da alma e, em lugar de fazer a vontade da alma, obedecer à lei de Deus, obedecer à palavra de Deus. Amém, amados? Isso vale para todo mundo, para todos, porque a palavra está sobre todos. Foi pela palavra que Deus chamou todos à existência e é a palavra que julga a todos. Deus é o justo juiz e o juiz tem a autoridade de absolver e a autoridade de condenar. E Deus absolve aqueles que são obedientes à sua palavra. E Deus condena aqueles que são desobedientes à sua palavra. Amém? A palavra é lei. Diga bem forte, a palavra é lei. Ninguém escapa da palavra. Muito bem, estamos então neste parágrafo do Salmo, né, do versículo 57 ao 64, e hoje é dia do versículo 61, que eu dei o título, diga, palavra inesquecível. Nós vamos ver que quando o Espírito Santo escreve, imprime essa palavra na mente de uma pessoa, essa pessoa nunca mais esquece. Tinha alguma palavra na Bíblia que você esqueceu? Sinal que o Espírito Santo não escreveu ela na sua mente. Tem palavra que você não esquece? Sinal que o Espírito Santo imprimiu ela na sua mente. Analise bem isso. É por isso que o homem de Deus, Salmo 1, versículo 2, medita na palavra de Deus de dia e de noite, porque o propósito dele com essa meditação é que o Espírito Santo imprima
essa palavra na sua mente, porque quando essa palavra é impressa pelo Espírito de Deus na nossa mente, nunca mais esquecemos. Aleluia. Por isso ela é, diga de novo, palavra inesquecível. Ela se torna uma marca, uma impressão indelével em nossas almas, em nossas mentes. O versículo 61 que nós lemos aí, o salmista declarou assim, orando ao Senhor: laços de perversos me enleiam, contudo não me esqueço da tua lei. Repita. Olha que coisa interessante aqui que nós podemos ver na língua portuguesa, antes de ir para o hebraico, só na língua portuguesa aqui. Eu sublinhei a palavra-chave do versículo, que é lei. Agora você viu que a palavra lei está dentro do verbo enleiam. Enleiam, tem lei bem aí no meio. Laços de perversos me enleiam. O que é isso? O que é enleiar? Enleiar significa cercar de tal maneira que domina. O mundo tenta nos cercar para nos dominar, para impor a nós a sua lei, que não é a lei de Deus. A lei do mundo não é a lei de Deus. O mundo nos cerca, isso é enleiar. Tá? Enleiar é um verbo que vem de amarrar com liames. Já ouviu a palavra liames? Liames. Liames é uma espécie de corda ou de qualquer coisa que se usa para amarrar, para prender alguém. Tá? Por isso que as pessoas sem Deus são prisioneiras desses laços, dessas cordas, desses liames do mundo, estão amarrados no mundo. Todo que peca é escravo do pecado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então esse é o texto em português, tem pouca diferença para o hebraico, mas vamos ver o hebraico. Em hebraico o salmista escreveu: Revilei Rechaim Yuduni Toratira Lo Shaharti. Com letras em português, a primeira palavrinha lá, diga revilei. Revilei, aqui em português, colocou em português os laços, né? Revilei, em hebraico, literalmente, as cordas. As cordas. Depois, a segunda palavra, diga rechaim. Rechaim é o plural de ímpio, é ímpios. Então, revilei, rechaim, as cordas dos ímpios. Tá? E a próxima palavra, diga iueduni. Iueduni é me cercam, ou pode ser também me envolvem, ou pode ser também me pressionam, pode ser também me prendem, pode ser também me ameaçam. Tudo isso é esse verbo aí, tá? Iueduni. Essa é a primeira parte do versículo, tá? As cordas dos ímpios me cercam. A segunda parte, diga Toratira. Toratira é ele falando com Deus, a tua lei. Por isso que aqui dentro tem a palavra Torá. Torá, que é lei. Toratira, falando com Deus, a tua lei, Senhor. Aí aquele lo que vem ali é não. Lo é não, tá? Em hebraico, fácil de aprender, você não vai esquecer mais. Lo é não. Quer falar não em hebraico? É lo. Lo, não. Não, e a última palavra, diga shaharti. Shaharti vem do verbo shahar, que é o verbo esquecer. A tua lei eu não esqueço. A tua lei eu não esqueço. Então, diretamente do hebraico, nós temos isso aqui. As cordas dos ímpios me cercam.
a tua lei eu não esqueço. Repita. Muito bem. Este versículo, como a maioria dos versículos da Bíblia, está dividido em duas partes, parte A e parte B. E essas duas partes aqui estão divididas por meio de uma estrutura literária que se chama contraste. A parte A é o contrário da parte B, a parte B é o contrário da parte A, ok? E esse contraste aqui exposto nesse versículo, ele mostra exatamente a realidade da vida de todos os eleitos de Deus, de todas as pessoas que são verdadeiramente de Deus, vivendo nesse mundo. Elas vivem nesse mundo da seguinte forma, eu coloquei para vocês essa frase, leiam depois de mim. Eleitos de Deus, vivendo no meio de uma humanidade sem Deus. Repita. Muito bem. Essa realidade, ela foi simbolizada de algumas maneiras. Por exemplo, quando o povo hebreu foi liberto do Egito, eles peregrinaram 40 anos pelo deserto até chegar na terra que Deus havia prometido aos seus patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Um dos significados, tem mais, mas um dos significados desses 40 anos que eles andaram pelo deserto representa a nossa vida, a nossa jornada aqui nessa terra, no meio deste deserto de aridez espiritual que é a humanidade em meio à qual nós vivemos. Nós somos povo de Deus, sendo guiados por Deus no meio de um deserto árido, espiritualmente árido. O deserto árido representa a humanidade sem Deus, as pessoas sem Deus, as pessoas não convertidas que em toda a história, em todas as gerações de seres humanos, sempre foram e até o fim sempre serão a maioria esmagadora da humanidade. São pessoas sem Deus, tá? Pessoas sem Deus. Essas duas palavrinhas, sem Deus, na língua grega, formam uma palavra só, atheos. Atheos. Theos é Deus. E colocar um A na frente fica atheos, significa sem Deus. Sem Deus. Então, os eleitos de Deus estão vivendo no mundo, no meio de uma humanidade sem Deus, andando no meio de um deserto árido. Outro significado foi dado em um versículo do Salmo 23, pelo salmista Davi, quando ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Andar pelo vale da sombra da morte é a nossa vida aqui na terra. Os eleitos de Deus aqui na terra estão andando no vale da sombra da morte. Vale significa uma depressão. É para baixo, não é para cima, é para baixo. Sombra significa escuro, significa trevas. E por isso morte. O salário do pecado é a morte. Nós estamos vivendo aqui no mundo no meio de zumbis espirituais. Porque todas as pessoas não convertidas, elas são pessoas espiritualmente mortas. Estamos andando em meio de mortos. Por isso esse aqui, a terra, Davi falou, é o vale da sombra da morte.
e nós andamos neste vale. Mas Davi disse: ainda que eu ande nesse vale, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor estava com eles no deserto, o Senhor está conosco no dia a dia, vivendo em meio a um mundo, a uma humanidade sem Deus. E é por essa razão, entendendo isso, que o apóstolo João escreveu em 1 João 5,19, olha, nós sabemos que nós somos de Deus. Quem é de Deus sabe que é de Deus, porque tem a testificação do Espírito Santo. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem é de Deus sabe que é de Deus. Sabemos que somos de Deus, mas o restante das pessoas aí no mundo, o mundo antropológico, o mundo dos homens, jaz no maligno. Vocês lembram quando a gente lia antigamente, onde que lia mais a palavra jaz? J-A-Z, jaz, aqui jaz, jaz, jaz é um verbo jazer, o verbo jazer, e é por isso que no cemitério tem jazigo de família, vem do verbo jazer. O verbo jazer é um dos significados do verbo estar. Jazer é estar. Só que jazer é estar numa condição da qual só Deus pode tirar a pessoa. Ela não sai e ninguém mais a tira daí. É assim que estão as pessoas sem Deus no mundo. Elas estão jazendo, elas estão aprisionadas a uma realidade da qual elas não podem sair, nem que queiram, e ninguém as pode tirar, nem que queiram. Só Deus pode tirar. Quando Ele converte alguém, Ele tira desse jazigo, Ele tira dessa sepultura. A humanidade faz do mundo inteiro uma sepultura, onde todos jazem no maligno, onde todos estão debaixo do poder das trevas, do príncipe desse mundo. O diabo é dono deles, o diabo se apossou deles, o diabo tomou posse deles, por isso todos eles são possuídos pelo diabo. E Paulo descreveu isso muito bem em Efésios 2:2. Eles estão seguindo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É um mundo possuído. A Bíblia dá para Jesus o título de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas não dá o título de Príncipe do Mundo. O título de Príncipe do Mundo, Jesus mesmo em pessoa deu ao diabo. Segundo a Bíblia, Jesus é o príncipe da paz, mas o príncipe do mundo é o diabo. O diabo domina as almas dos homens sem Deus. E só uma coisa sobre a palavra ateu, né? Porque vem do grego ateos, que significa sem Deus. E muita gente, inclusive gente boa, até bons teólogos, bons pregadores do passado, tá? Cometeram um erro, o erro de minimização do conceito de ateísmo, do que é ser ateu. É minimizar, dizer que ateu é quem não crê em Deus. Não, ateu não é só quem não crê em Deus. Ateu é muita gente que diz crer em Deus e que de verdade até crê em Deus, mas não tem Deus. São dois verbos diferentes. O verbo crer e o verbo ter são dois verbos diferentes. Tem muita gente que crê em Deus, mas não tem Deus. Vamos começar por Satanás e os demônios.
A Bíblia diz que os demônios têm fé. Os demônios creem em Deus. E tremem, e estremecem. Mas eles não têm mais Deus para eles. Eles estão condenados. Não tem salvação para anjos decaídos. Mas eles têm fé, eles creem. Crer é uma coisa, ter é outra. Assim como os demônios, tem muitos seres humanos que creem em Deus. Eu já fui pregar o evangelho para muita gente aí não convertida, e eles batem no peito. Não, eu creio em Deus. Aqui eu tenho até uma cruz tatuada aqui no meu peito. Eu creio em Deus. Muita gente crê em Deus, mas não tem Deus. Crer é uma coisa, ter é outra. A palavra ateus não fala apenas que ateu é aquele que não crê em Deus. Fala que ateu é aquele que não tem Deus, mesmo que afirme que tem uma determinada fé em Deus, mas não tem Deus. Os eleitos de Deus creem em Deus e têm Deus, e estão vivendo no meio de uma humanidade sem Deus. Agora olha só, vou fazer uma pergunta para vocês. Uma envolve quantidade e outra envolve qualidade. Primeira pergunta envolvendo quantidade que eu faço para vocês. A maioria, a maior quantidade, a maioria dos seres humanos não tem Deus. Os eleitos são uma minoria, poucos escolhidos, são os que têm Deus. Quantitativamente, quem tem mais poder de influenciar a quem? A maioria. Por isso Jesus nos exorta, olha, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Porque a maioria dos seres humanos no mundo querem nos influenciar para tirar Deus de nós, nos oferecendo o mundo. E muito crente aceita. Entendeu? O poder de influência deles é quantitativamente maior. Agora, qualitativamente maior, né? Quem tem poder de influenciar a quem no nível de qualidade? Nós. Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Essa terra toda está perdida, é uma grande quantidade. Às vezes você tem uma grande quantidade de arroz numa panela, mas são umas pitadas de sal que vão temperar, não é isso? Não tem o mesmo tanto de sal que arroz. Se tivesse, viraria uma coisa horrorosa, ninguém ia comer. O arroz é muita quantidade. O sal é pouca quantidade, mas tempera toda a panela. Sabe o que significa? Que os eleitos de Deus, embora sendo a menor minoria de todas as minorias, já ouviram falar por aí das minorias, né? Os eleitos de Deus correspondem à menor minoria de todas as minorias que tem na sociedade. Mas eles têm o maior poder de influência qualitativa, de qualidade de vida espiritual, porque o Senhor fez de nós sal da terra e luz do mundo com a sua presença em nossas vidas. Aleluia. Então, duas coisas. Toma cuidado para o mundo não te influenciar. E segunda coisa, se torne um fator de influência para Cristo no mundo. Esse é o nosso papel. Se o sal perder o sabor, para nada mais presta. Se a luz ficar escondida, não ilumina. Então, o ponto contrastante deste versículo de hoje é esse: eleitos de Deus vivendo no mundo, vivendo no meio de uma humanidade sem Deus. Repita de novo.
Essa é a realidade até o fim de nossa vida, até o fim dessa história na face da terra. A parte A do versículo, né? Repita: as cordas dos ímpios me cercam. Em português, né? Os laços de perversos me enleiam. As cordas dos ímpios me cercam. Está falando aqui de, repita, secularismo ateísta. O que é secularismo? Secularismo é o estilo de vida criado pelos homens ímpios na terra. Secularismo é o estilo de vida criado pelos homens ímpios na terra. O apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, Pedro, que esses ímpios estranham que nós, que somos de Deus, não participamos com eles das coisas que eles gostam. Não participamos com eles das mesmas devassidões que eles gostam e que eles participam. Tá? Devassidões, eu lembrei agora, de vez em quando a gente vê na rua aí, a gente está andando e vê um caminhão, tem um caminhão aí com uma tal de uma cerveja que chama Devassa. Mas que horror! E isso é propaganda. Devassidão significa os pecados mais nojentos da promiscuidade sexual. E isso é exaltado no mundo. Porque isso faz parte do quê? Desse secularismo ateísta. Homens sem Deus que criaram esse estilo de vida onde todo mundo bebe, todo mundo fuma, todo mundo transa, todo mundo tem sexo com quem quiser ter, até com bichos. É uma porcaria. Esse mundo é pior que Sodoma e Gomorra. Se um habitante de Sodoma e Gomorra ressuscitasse hoje e visse como o mundo está hoje, eles morreriam de ataque cardíaco, porque ficariam escandalizados. É por isso que Sodoma e Gomorra foram apenas uma profecia do que vai acontecer com todas as cidades do mundo, das nações, inclusive Anápolis. Está profetizado isso em Apocalipse, capítulo 16, tá? A queda, e caíram as cidades das nações. Porque nesse final aí de Apocalipse, se fala da queda da Babilônia. Esse secularismo aí é a Babilônia. Babilônia, que significa a terra da confusão. Confusão significa pessoas fundidas juntamente com confundidos. Fundidos juntos numa mesma realidade de vida sem Deus. Isso é a Babilônia. O mundo é uma Babilônia e essa queda da Babilônia está profetizada para a segunda metade dos 7 anos da grande tribulação. O secularismo vai cair. E nós que somos de Deus, somos exortados na palavra, por exemplo, em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século significa não vivam da mesma forma que as pessoas do mundo vivem. Filhos de Deus não vivem da mesma forma que as pessoas do mundo vivem. Filhos de Deus vivem da forma como Deus ordena na palavra para viver. Não vos conformeis com este século, mas sede transformados mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nesse mundo, nós somos cercados pelas cordas dos ímpios. As cordas dos ímpios
são o secularismo ateísta. O secularismo ateísta são as cordas dos ímpios, ok? Tem um salmo aqui também que nós lemos ontem ainda no início da nossa congregação. Estou lendo um salmo sempre no início da congregação, e no salmo de número 7 está escrito assim que o ímpio, versículo 14 e 15, versículos 14 e 15. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. Essa cova que os ímpios abriram e que os ímpios aprofundam, e a qual é o poço no qual eles mesmos caem, é o ateísmo, um estilo de vida sem Deus, um estilo de vida à revelia de Deus, um estilo de vida à margem da palavra de Deus. Por isso as pessoas são marginais. Você pensa que marginal é só quem está roubando e matando por aí? Todo aquele que não está no caminho, que é Cristo, está à margem do caminho, então é um marginal, marginalizado. Não ande com marginais, não tenha amizade com marginais. A nossa amizade é com Cristo. E vós sois meus amigos, ele disse, se fazeis o que eu vos mando. E nossos amigos só podem ser o que nós vamos ver daqui a 2 domingos no nosso Salmo 119, no versículo 63. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. É desses que eu sou companheiro. Aleluia, amados. Então, as cordas dos ímpios que nos cercam é o ateísmo, o secularismo ateísta que envolve esse mundo, essa humanidade sem Deus. E é muito fácil enxergar como a humanidade é sem Deus. Basta ver o jornal todo dia. Você só vê a atitude de gente sem Deus. Até quando eles acham que estão se divertindo. Só vê atitude de gente sem Deus. Secularismo ateísta. Essa é a parte A do versículo. A parte B do versículo, o salmista disse, repita depois de mim: a tua lei eu não esqueço. Em hebraico, a conotação do contraste, ela é implícita nas palavras, mas no texto em português, ela é explícita com a conjunção adversativa contudo. Em português, laços de perversos me leiam, contudo. Contudo é uma conjunção adversativa, que pode ser mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Ou seja, apesar de eu estar cercado de ímpios neste mundo, apesar de eu estar cercado de pessoas que estão vivendo uma vida sem Deus, uma vida suja, tão suja que a gente não pode nem chamar de porca, porque os porcos não têm pecado. Uma vida imunda, uma vida suja, assim como demônios significa espíritos imundos, pecadores são homens imundos, gente sem Deus, gente não convertida, é gente imunda, é gente suja, é gente promíscua, é gente impura, gente indigna. Apesar de eu estar cercado de gente assim, eu não vou me deixar influenciar por elas, porque a tua lei, a tua palavra, eu não esqueço. A tua palavra, eu não esqueço. A forma
dessa palavra se tornar para nós uma palavra inesquecível, a tua lei eu não esqueço, ou significa aqui nesse salmo, a tua palavra eu não esqueço, é por meio desse texto que eu já citei para vocês aqui, de Romanos 12, 2. Diga, renovação da mente. A renovação da mente ocorre quando o Espírito Santo realiza em nós o seu ministério, de acordo com 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. O Espírito Santo tira a palavra que está impressa com tinta aqui na Bíblia e imprime aqui na nossa mente, na nossa cabeça. 2 Coríntios 3:3, fazendo de nós cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, nas nossas almas, nas nossas mentes. Aqui faz uma alusão às tábuas de pedra, aquelas 2 tábuas de pedra, 2 tabletes de pedra, que Deus mandou Moisés confeccionar e levar lá para cima do Monte Sinai, onde Deus apareceu em glória, e Deus com o seu dedo, o dedo de Deus, essa expressão, o dedo de Deus, é uma expressão que se refere ao Espírito Santo, o Espírito de Deus. Por isso que você lê nos evangelhos, né? Um evangelho fala, Jesus falando assim, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. E a mesma passagem em outro evangelho diz, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é porque é chegado a vós o reino de Deus. A expressão dedo de Deus é uma expressão ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus é o dedo de Deus escrevendo os 10 mandamentos nas 2 tábuas de pedra. Por que Deus mandou Moisés fazer 2 tábuas de pedra? 2 tábuas de pedra, porque só Deus escreve na pedra de forma indelével, de forma que ninguém pode apagar o que foi escrito. Só Deus escreve na pedra de forma que ninguém pode apagar. Ali era uma lição simbólica que Deus estava dando, que o plano dele com o seu povo é escrever a palavra dele na nossa mente de tal modo que ninguém possa apagar, que nada possa apagar e nós venhamos nunca a esquecer. Se torna para nós palavra inesquecível. E quando a palavra está impressa na nossa mente, quando nós nos deparamos com alguma situação através da qual, nós estamos sendo chamados por vozes iníquas a participar de coisas que não são de Deus, ou fazer alguma coisa errada, logo o Espírito de Deus nos lembra lá na nossa cabeça, porque a palavra de Deus é inesquecível, mas espera aí, a palavra de Deus fala para não fazer isso daí. A palavra de Deus fala que eu não posso agir dessa maneira. E eu não consigo esquecer essa palavra. Eu não consigo esquecer essa palavra. Então eu vou obedecer a palavra de Deus. É assim que a santificação das nossas vidas acontece.